Bom dia a todos que estão em casa, bom dia a todos que estão aqui. É um privilégio, mais uma vez, estarmos juntos, uma grande alegria. E hoje a gente vai estar encerrando, o livro de Números, vamos estar lendo Números 36. E é interessante como a última vez que eu vim, que foi Números 27, a gente falou sobre as filhas de Zelofeade, que elas não tinham irmãos, o pai havia morrido e elas precisavam ter como se sustentar, e teve toda uma orientação de Moisés a respeito da herança das filhas de Zelofeade. E agora no capítulo 36 a gente vai retomar, falando delas novamente, falando a respeito de casamento. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Números 36 e vamos ler o último capítulo do livro de Números. Vamos estar falando sobre isso hoje. Números 36, casamento de herdeiras. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou ao meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a quem vierem pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Senhor amado, obrigada pela Tua palavra, Senhor, que nos fala a cada momento. A Tua palavra é viva e eficaz. Nesse momento eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu sou bem pequena, Pai, e eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos para que o Senhor faça a Tua vontade. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Números 36, ele traz orientações acerca do casamento das herdeiras, que receberam a herança porque não tinham irmãos e porque eram solteiras, o pai havia falecido, e aí elas precisavam de orientação, a respeito disso. O que era para fazer? Porque os líderes da tribo falaram: Moisés, se elas começarem a se casar com pessoas de outras tribos, a herança vai ficar passando de uma tribo para outra. E não foi isso que Deus queria. Deus determinou que cada tribo tivesse a sua localização específica, o seu território, e mantivesse aquele território, até por uma questão de segurança, porque era necessário que houvesse uma quantidade
razoável de pessoas para proteger aquele território, para cuidar daquele território. Então, se um território fosse passando da mão de uma tribo para outra, ficaria algo desorganizado. E aí a gente vê como o nosso Deus é organizado, né? Até nisso, ele deu orientação, lá naquela época. Então, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que casar, tanto elas quanto qualquer outra mulher que recebesse herança do seu pai, ela tinha que casar dentro da família do seu pai, dentro da tribo, né, a que seu pai pertencia. Eu achei engraçado, assim, trazendo isso para o nosso mundo. Eu sempre gosto de trazer para a nossa atualidade, né? Imagina hoje se a gente fosse obrigada, né, nós mulheres, a casar dentro da família dos nossos pais. E não é do pai e da mãe, não, é só da família do pai. Aí você já começa a lembrar assim, meu Jesus, quem são os meus primos? Espera aí, deixa eu pensar aqui. Porque era exatamente isso que acontecia, os casamentos entre primos. Hoje em dia a gente acha até, em termos de sangue, é um pouco complicado, né? Casamento entre parentesco tão próximo. Mas naquela época a orientação foi para que houvesse esse casamento, para que fosse feito assim. E aí eu fiquei, né, meditando e falando com Deus, Senhor, como trazer isso para a nossa atualidade? Como trazer essas ordenanças, que hoje a gente não tem mais isso, né? Casamento entre primos é algo até bem específico. Quando acontece, a gente fica até meio, né, assim, preocupado, né, se não vai ter algum problema em questão de saúde e tal dos filhos. Então, essa orientação, ela serviu para aquela época. Então, a gente precisa atualizar o que Deus tem para a gente hoje. E aí eu comecei a pensar e Deus me trouxe assim para fazer um paralelo. Um paralelo do quê? Quais são as orientações a respeito de casamento para hoje? Tanto para solteiros, homens solteiros e mulheres solteiras, quanto homens casados e mulheres casadas. E aí eu fui pesquisar versículos a respeito de casamento e pensar também no que eu vivi, no que eu vivo. E foi bem interessante, assim, quando eu vi que existe realmente, assim, muitas orientações, princípios. Deus não traz, assim, na Bíblia, especificamente falando, você é para casar com fulano, como ele trouxe em Números 36, ou você é para casar com ciclano. Mas existem princípios que, se a gente observar, se a gente seguir, se a gente olhar com atenção, a gente vai estar livre de muitos problemas. Deus tem para nós um caminho reto. O tempo todo a Bíblia fala de retidão, a Bíblia fala de caminhos tortuosos. Então ela fala assim, que Deus quer para nós caminhos retos. Deus quer para nós caminhos que a gente vai sair de um ponto e vai chegar ao outro fazendo uma reta. Mas tem gente que gosta de fazer zigue-zague. Tem gente que gosta de dar voltinha. Tudo bem, vai chegar lá? Vai, só que vai demorar mais. O que Deus quer para a gente são caminhos retos. Então, as instruções que a gente vai falar aqui hoje são para aquelas pessoas que querem seguir a retidão de Deus, aquilo que Deus tem como caminho reto. E aí a gente vai lá em Provérbios 19, 14... aonde Deus fala especificamente para os homens, mas a gente também pode trazer para nós. 19, 14. Homens solteiros. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, primeira orientação para os homens que ainda não casaram. A esposa vem do Senhor. Se você quer ter uma esposa abençoada, peça a Deus que te mostre quem ela é, aonde ela está. E espere no Senhor. Não tenha pressa. Hoje em dia o mundo traz muito estímulo, né, nessa área de que você tem que se relacionar, de que você tem que namorar. Adolescentes com 12, 13 anos já tendo vida sexual ativa. Eu fico assim, Jesus, tem misericórdia, né? Mas é verdade, nós temos isso no nosso meio, não adianta fechar o olho. E não é só lá fora da igreja não, viu? Dentro da igreja também. A diferença entre o que está acontecendo dentro das igrejas e o que está acontecendo fora das igrejas não é muito grande.
tá? O que eu digo para os nossos adolescentes hoje, digo para os meus filhos, e quando eu dou aula para os adolescentes, eu falo: Deus quer o melhor para vocês. E vocês estarem dentro da igreja é um privilégio. Por quê? Porque vocês estão tendo a oportunidade de encontrarem pessoas que pensam mais ou menos como aquilo que Deus quer que elas pensem. Não é que todo mundo que está na igreja é santo, não. Eu falo para eles, não tem essa ideia de que todo mundo que está na igreja é santinho, faz tudo certinho. Não é. É porque a probabilidade de, dentro do ambiente cristão, vocês terem melhores instruções, vocês terem uma melhor orientação, vocês terem melhores exemplos, é maior. Mas dentro da igreja tem coisa errada também, e muito. Então, a orientação para os homens, para os homens solteiros, para os adolescentes, para nós como mães que estamos criando homens, eu tenho 2 lá em casa, é ensinar o quê? É instruir o quê? A mulher que vai viver com você, a sua vida, ela vem do Senhor. É uma instrução bíblica. É o Senhor quem vai prover. E essa história de que, não, eu posso casar de qualquer jeito, porque se não der certo, separa. Isso é um pensamento do diabo. Deus odeia o divórcio. Tem um versículo que fala que Deus odeia o divórcio. Então, casamento é para a vida toda. Eu não estou dizendo que quem vive já numa situação de extrema problemática no seu casamento é obrigado a estar apanhando, sendo humilhada, cada situação é uma situação. Mas o que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz, como eu falei. Deus quer para nós caminhos retos. Mas de repente lá atrás você não conhecia Jesus. De repente você não conhecia essas instruções de forma tão clara e você fez uma escolha errada. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Mas se você pode escolher, nesse momento você está solteiro, você não tem ninguém, ou você é viúvo, você é parado, seja o que for, e você quer alguém, a instrução diz o quê? Para os homens, a mulher sábia vem do Senhor. E para as mulheres que estão criando filhos, ensine o seu filho a entender esse princípio. De que na hora que ele for escolher alguém, ele precisa escolher alguém no Senhor. Ensine para ele o que é julgo desigual. Ensine o que isso pode trazer de problema para a vida dele, para os filhos dele, para a herança dele, para a geração que vier depois dele. Porque é só problema. Mas eu conheço alguém que casou em julgo desigual e depois a pessoa se converteu e foi uma bênção. Vai lá olhar o que ela teve que passar até a conversão. Você vai querer pagar esse preço? Você vai querer apostar nessa loteria? Que não tem garantia nenhuma, é uma loteria, onde você vai se colocar num julgo desigual sem certeza nenhuma de que depois você vai conseguir que a pessoa se converta. Eu lembro que quando eu era adolescente, um pastor muito querido da nossa igreja, ele falou assim: você está em cima de uma mesa e tem uma pessoa embaixo. O que é mais fácil? Você puxar a pessoa para cima da mesa junto com você, ou a pessoa que está lá embaixo te puxar para o chão? Gente, aquilo ficou muito claro na minha boca. Ele estava falando exatamente sobre o julgo desigual. Você está em 2 posições. Não dizer que você é melhor do que ninguém. Não é isso, mas são princípios diferentes. Você que está no meio cristão, você que conhece a Jesus, você que está seguindo o caminho de Jesus, você tem os princípios bíblicos na sua vida. A pessoa que está lá no mundo, ela tem os princípios do mundo. São princípios diferentes. Então a probabilidade de ela te puxar para o mundo é muito maior do que você conseguir resgatá-la para Deus. É uma loteria. E a decisão mais importante da sua vida, da vida dos seus filhos, você quer que seja uma loteria? Você quer que seja obra do acaso? Então, mães, joelho no chão, orando. Eu desde pequenininho, não lembro se desde da barriga, mas desde os meus filhos muito pequenininhos, eu já oro: Senhor, prepara a mulher abençoada que um dia vai se casar com eles. Senhor, prepara e traz no momento certo. Não é para trazer em qualquer hora, não. É para trazer no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Por quê? Porque eu sei o quanto isso pode destruir
o quanto uma mulher errada pode destruir a vida de um homem, e o quanto um homem fora do propósito de Deus pode destruir a vida de uma mulher cristã. Então, primeiro princípio está em Provérbios 19:14. A mulher sábia, a mulher vem do Senhor, a mulher certa, correta para os homens vem do Senhor. Estamos ainda na parte dos solteiros. Aí vamos lá para as mulheres solteiras. Estamos lá em Mateus 25. Eu não vou ler porque é um pouco grande, mas fala a respeito da parábola das 10 virgens. O que é a parábola das 10 virgens? Havia um casamento, 10 virgens se prepararam para esse casamento, só que no meio dessas 10 virgens, havia 5 prudentes e havia 5 negligentes. O noivo demorou a chegar, e o que aconteceu? Ele chegou altas horas da noite, e aí, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Aí elas levantaram, as 10 se levantaram, e aí as 5 prudentes que estavam com óleo a mais, né, porque a lamparina precisava de óleo para estar acesa, as que tinham óleo a mais, levantaram, arrumaram a sua lamparina, colocaram o óleo a mais e seguiram para encontrar o noivo. As 5 negligentes, o óleo acabou, e agora? O que eu faço? Fulana, me emprestem um pouco do seu óleo, tal. Não, esse óleo aqui é nosso. Eu vou encontrar com meu noivo. Eu fui prudente. Valéria, mas o que isso tem a ver com o nosso tempo atual? Hoje em dia nem lamparina a gente usa. O que tem a ver com essa questão de estar preparado? O que eu queria que a gente pensasse hoje, mulheres solteiras. Você quer ser prudente ou você quer ser negligente? Aí vamos para as características de uma mulher. Primeiro vamos ver a negligente. A negligente, ela não está preparada para o que pode acontecer. Ela simplesmente dorme e espera que um milagre vai acontecer, que alguém vai ajudar, que alguém vai trazer para ela o que ela está precisando, e ela fica esperando pelos outros. Essa é a mulher negligente. A mulher prudente não. Ela se prepara, ela vai além do obrigatório, porque as negligentes, elas levaram o óleo necessário até um determinado momento, que era a hora que o noivo ia chegar. Elas não estavam contando com os imprevistos. A prudente não. A prudente se prepara para os imprevistos. Tudo aquilo que ela acha que pode acontecer, ela já se organiza. Não é que a gente vai ter o poder de Deus de prever tudo, de organizar tudo, não é isso. Mas tudo aquilo que a gente puder fazer para se antever aos fatos, a gente faz. Então a mulher prudente, você que é solteira, você que está esperando no Senhor por um casamento, você que faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance, para que na hora que o seu príncipe chegue, você saiba que é ele que chegou. Você entenda, você esteja preparada. Você não esteja com pressa, desesperada, porque é a última oportunidade da sua vida e você tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Não, Deus tem o melhor para você. Ainda que o casamento não seja um plano de Deus para a sua vida, Deus vai falar ao seu coração. Por quê? Porque Ele sabe o que a gente dá conta. Eu lembro que eu tinha, acho que uns 19 anos, eu falo que eu fiz a oração da desesperada. Gente, eu tinha 19 anos. Eu nasci, dentro da minha mente, dentro do meu coração, era muito certo isso. Eu nasci para casar e ter filhos. Eu não pensava em carreira, em ser uma grande juiz, uma grande promotora, uma grande alguma coisa. Não, na minha cabeça muito certo estava o quê? Eu vou casar e vou ter filhos. O trabalho, as outras coisas seriam o apoio
para minha família, mas o principal era casar e ter filhos. E com 19 anos eu já estava desesperada, porque o negócio não acontecia. 19 anos. E eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, olha, se o Senhor não tiver esse plano para a minha vida, o Senhor confirma, olha a minha oração, foi exatamente essas palavras que eu falei para Deus, o Senhor confirma o celibato no meu coração. E se o Senhor tiver alguém para mim, traz, porque eu não aguento mais esperar. Eu já tinha sofrido muito, eu já tinha tido relacionamento assim que machucou muito o meu coração e eu estava muito machucada naquela hora. Então eu falei, Senhor, eu não quero errar mais. Eu não quero errar mais, eu já errei muito, já fiz muita besteira, então assim, eu não quero errar mais. Eu quero ou que o Senhor confirme que é para eu ficar sozinha mesmo, e eu vou ficar, vou entender, beleza, é do Senhor, ou traz alguém. E eu lembro que assim, eu não lembro, acho que não demorou um ano. Eu conheci meu marido, a gente começou a namorar, namoramos, entre namoro e noivado, foi uns 4 anos, e para a glória de Deus, estamos juntos até hoje. Tudo bem, flores, maravilha e tal. Não. Muito desafio, muita luta, muita batalha, mas o saldo está positivo. Eu falo para ele, enquanto o saldo estiver positivo, a gente vai seguindo. Então, mulheres prudentes, mulheres negligentes, aonde cada uma de vocês quer se encaixar? Vocês que ainda estão sozinhas, que estão esperando no Senhor, se preparem. E olha, eu acredito, Valéria, você acredita em príncipe encantado, em história de conto de fadas e tal? Acredito. Só que assim, tem hora que chega só o cavalo. Não chega o príncipe. Chega só o cavalo e você vai ter que cuidar do cavalo, tratar o cavalo. Lembra da história do sapo? Que você vai lá, a princesa beija o sapo e o sapo vira príncipe? Pois é, tem hora que chega só o cavalo. E aí você vai ter que cuidar do cavalo, amansar o cavalo, tal. E aí, num determinado momento, ele vira príncipe. Entendeu? Funciona assim. Eu acredito nisso. Tem colegas minhas que casaram, que quando elas começaram a namorar, eu olhei assim e falei, meu Jesus, o que essa criatura viu nessa outra criatura? Porque, sabe assim, é muita visão. Você está vendo, que, assim, não falei para a pessoa, né? Mas eu pensei dentro de mim, a fulana está vendo o que ninguém viu. Mas tudo bem. Gente, pensa, hoje, depois de 10 anos ou 15 anos, uma bênção. Cara trabalhador, até bonito ficou. Olha, foi assim um tratamento divino de Deus, assim que Deus tratou. Batalhador, trabalhador, cuida da família, sabe, vive bem, casa própria, tudo organizado. Visão de Deus. Mulher prudente, mulher que foi lá, botou o joelhinho no chão e falou, Senhor, vou comprar essa batalha. Vou orar, mas era cristão. Tinha o temor do Senhor, tinha princípios cristãos. Então é isso, a gente precisa saber aonde que a gente está entrando. Não é que você vai querer uma pessoa pronta, que já vai vir, sabe, tudo bonitinho, não. Como eu falei, tem hora que vai vir o cavalo. Mas se você tiver visão e Deus te der paz no coração, vai em frente. Agora você tem que saber o quê? Que preço eu estou disposta a pagar, o que eu estou disposta a fazer. Então isso é o que a gente tem, né, para os solteiros. 2 princípios básicos assim. Mulheres vêm do Senhor para os homens, né? Homens, presta atenção. Mulher, para você casar, vem do Senhor. Faça uma lista e no topo da lista você fala, temor do Senhor. Foi o que eu fiz um dia. Fiz uma lista dizendo tudo que eu queria numa pessoa para me casar. O topo da lista era o quê? Que ele tema ao Senhor. Pronto. O resto, o Senhor cuida. E Deus trouxe, graças a Deus. E para as mulheres, prudência. Esteja preparada, ore, se consagre. Cuide das coisas do Senhor. A Bíblia fala, mulheres solteiras cuidam das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mulheres casadas cuidam das coisas do marido, de como agradar o marido. Então, enquanto você está solteira, vai cuidar das coisas do Senhor. Vai cuidar, e Deus cuida das suas. Quando você menos esperar, se você estiver realmente buscando em Deus esse propósito, Deus vai trazer testemunho de vida. Eu falo, Deus traz. Se você for sincera com Deus e falar, Senhor, eu preciso. Ou então só tira esse desejo do meu coração. Deus traz, Deus faz. E agora vamos para os casados. Lá em Gênesis 2, 24 e 25,
Gênesis 2, 24 e 25, fala bem assim. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, deixa. Gente, põe essa palavra em negrito, no neon, em algo brilhante assim na sua cabeça. Deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quantos casamentos hoje estão em fracasso? Porque a mulher não deixou a casa do pai e da mãe, psicologicamente falando, e às vezes até fisicamente, e o homem também não deixou a casa do pai e da mãe, psicologicamente falando, ou até fisicamente. Muitos casamentos estão entrando em destruição, porque o homem e a mulher casaram, mas ainda dependem dos pais emocionalmente, financeiramente, para cuidar dos filhos. E aí, gente, vira aquela confusão. Eu lembro assim que era um princípio muito claro na minha mente, antes de eu casar. Eu falava, se eu não tiver aonde morar, eu moro num fundo de quintal de qualquer pessoa, menos da minha mãe e da minha sogra. Eu lembro que, eu não sei quem me ensinou isso, eu não lembro onde eu vi, mas isso era muito claro, e eu falava isso para o meu marido. Na época, meu namorado, né? Eu falava, amor, olha, a gente pode morar no fundo de quintal de qualquer pessoa. Pode ser simplesinho o que for, mas em fundo de quintal de mãe e pai, eu não quero. Por quê? Aí hoje eu já sei, eu já assisti um monte de pregação do pastor Cláudio Duarte, né, que fala muito sobre isso, e eu vejo os exemplos, né, vi durante a minha vida. Por quê? Você não tem autonomia para seguir sua vida. Não adianta, gente. Quando você está bicuda com seu marido, se você mora perto de alguém que não é conhecido, que não é da sua família, que não tem nada a ver com você, você pode passar bicudo o dia inteiro, pode fazer o que for, ninguém vai falar nada, é a sua vida, ninguém está nem aí, cada um segue seu rumo. Agora, vai ficar bicudo com seu marido na casa da sogra. Vai lá. Vai ficar bicudo com seu marido na casa da sogra. Vai seu marido chegar em casa e brigar com você porque o almoço não está pronto, a janta não está pronta, e a sua sogra ouvir lá da casa dela que o marido não tem comida para comer. Rapaz, a confusão está armada. Me diz que casamento que dura, que tem possibilidade de vencer um desafio desse logo assim de cara, no início. É muito desafio, gente. Pode dar certo? Pode. Tem casos que dá certo? Dá. Mas olha, a maioria é confusão, irmã. A maioria é problema. Então, se eu sei que a maioria é problema, eu vou pelas estatísticas. Se a estatística está dizendo que ali, naquele caminho, naquela direção dá ruim, para que eu vou para lá, gente? Gente, se eu estou vendo que o problema está naquela direção, eu vou para essa. Se eu estou vendo que boa parte das pessoas que escolhem morar perto de pai e mãe, tem dificuldade no relacionamento, por quê? Porque não assume a sua vida, não assume a autonomia do seu casamento, não decide as coisas você mesmo. Eu nunca, para a honra e glória do Senhor, eu nunca fui na casa da minha mãe e do meu pai para dizer, ai, meu marido brigou comigo. Ai, mãe, está faltando dinheiro para pagar a conta de luz. Ai, mãe, está faltando dinheiro. Porque esse também é um problema. Hoje, vários casais estão casando dependendo financeiramente de pai e mãe. Sabe, é muito fácil. Ontem eu estava assistindo uma série lá em casa, e aí a menina virou para o rapaz, né, os dois, ela com 19, ele com 18, ela virou para ele e falou, a gente podia morar junto. Olha, meu pai está me sustentando, você trabalha, a gente aluga um apartamento e vai morar. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, parece que é só na vida lá do cinema que acontece, mas não é não. Na nossa volta, quantos estão assim? Dependendo financeiramente dos pais para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para pagar a escola dos filhos. Não tem independência financeira. E se você não tem independência financeira, você não tem independência emocional. Por quê?
Porque quem te financia vai dar pitaco na sua vida. Vai. Eu lembro que eu desde meus filhos pequenininhos, se eu precisasse ir para algum lugar, eu não pudesse levá-los, eu lembro que eu pagava para alguém ficar com eles. Não vou dizer que eu quero ser melhor do que ninguém, não, gente. É porque eu sabia, dentro de mim tinha um negócio que falava assim: se você deixar com alguém da família, com alguém que tem esse vínculo, você vai ter problema. E é o que eu vejo, gente. Não é que eu não vou levar meus filhos para a casa dos meus pais, não vou levar meu filho para a casa da minha sogra. Não é isso. É porque quando você cria muito esse contato, essa dependência de alguém para te ajudar nesse sentido, o pacote vem junto. Vem os pitacos, vem as opiniões, vem as interferências, vem. A pessoa se sente no direito. E no final tem mesmo. Estou pagando, estou financiando, estou ajudando, estou contribuindo, por que eu não vou poder pitacar também? Então, se você não quer que alguém esteja interferindo no seu relacionamento com o seu marido, tenha o cuidado de ser independente. É o princípio. Está aqui, ó. Gênesis 2, 24 e 25. Aliás, 24. Deixar. É para deixar. É para você criar sua vida. Você e seu marido. Deixar mesmo. Deixar é você pegar uma coisa e botar para lá e seguir para o outro caminho. Não é que você vai deixar de honrar, deixar de respeitar, deixar de dar assistência se eles precisarem. Não é isso. Mas é o quê? Você ter sua independência e sua autonomia como casal. E isso vai te ajudar muito, muito a seguir sua vida do jeito que você, diante de Deus, tem para seguir. Porque Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, que só Ele e você sabe quais são. Que só Ele e você sabe qual é. E se você estiver vinculado ainda à família, à sua origem, à família anterior, você não vai conseguir seguir o propósito que Deus tem para a sua vida. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus tirou Abraão do meio da parentela, porque o que Deus tinha para fazer na vida de Abraão, se ele tivesse ficado lá, ele não ia conseguir. E ele ainda teimou, levou Ló com ele, deu problema, depois teve que separar, não foi? Pois é. Quando Deus quis fazer o plano na vida de José, o que é que Deus fez com José? 17 anos, tirou José do meio da família dele e mandou para um lugar distante. E trabalhou durante 13 anos na vida de José aproximadamente, para que José fosse o governador do Egito. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de José, que se ele se mantivesse no filtro do olhar da família dele, ele não ia conseguir. Porque a sua família tem os filtros deles. A nossa família tem os filtros deles. E esses filtros podem nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque as limitações da nossa família, muitas vezes, falam assim, porque as pessoas olham para a gente assim, eu não consegui, você não vai conseguir também. Não, isso não é para mim, isso não é para você também. Como é que você está pensando, está sonhando que um dia você vai ser um grande empresário, tal. Aqui todo mundo não tem nem um primário. Como assim? Mas Deus está falando para você. Você vai vencer, você vai ser grande, você vai... Só que aí você está no meio onde as pessoas te limitam, onde as pessoas olham para você pelos filtros deles próprios. Só que aí o que é que Deus faz? Deus fala, não, sai daí. Vai seguir sua vida e eu vou estar com você. É isso que Deus quer para nós. E continuando, a gente vai lá para Efésios 5, 22 e 24. Efésios 5, 22 e 24. Não sou eu quem estou dizendo, tá? Leiam junto comigo, mulheres... Dói, mas edifica, tá bom? Efésios 5, 22 e 24. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres
sejam submissas, põe essa palavra em neon aí na sua cabeça, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aceita que dói menos, ok? É a Bíblia quem está falando, não sou eu, não sou eu. Mulheres, quem é o cabeça da nossa casa? É o nosso marido. Por que muitas vezes, quando a gente tem marido, né? Se a gente não tem marido, a gente vai ter Cristo como cabeça da nossa vida, né? Mas para quem tem marido, você escolheu casar, você está casada, seu marido é o cabeça da sua casa. A última palavra é dele. Acabou. Ah, Valéria, mas e se ele tiver uma última palavra terrível que vai destruir a nossa família, que vai colocar em risco a nossa família e tal, tal, tal. Vamos lá atrás. Se você teve a oportunidade de escolher e você escolheu errado, você sabia o que você estava fazendo? Então agora você está arcando com as consequências da atitude que você teve errada lá atrás. Se você estava no tempo da ignorância e não sabia o que você estava fazendo, né, e eu acredito na misericórdia de Deus. Eu acredito que Deus vai te dar sabedoria para, como disse a pastora Ailton no domingo aqui na pregação, você tomar o lugar aqui desse negocinho que fica entre o corpo e a cabeça, né, que chama pescoço, e aí a cabeça só mexe se o pescoço, né, tiver uma boa direção, né? Não é assim que funciona? Então, não vamos falar isso assim de forma muito clara, porque a gente não pode contar o segredo, né? Mas a mulher sábia, ela faz o quê? Ela ora, ela cala a boca, ela aprende a colocar diante de Deus e não diante do marido as suas preocupações e as suas, né, as coisas que ela está precisando. Por quê? Porque a mulher goteira é a pior coisa que existe. A Bíblia fala da mulher goteira. A mulher goteira, aquela que fica o dia inteiro ali, ó, apurriando a cabeça do marido, fica chateando a cabeça do marido, né? Essa é uma mulher submissa? Nunca. A mulher submissa é o quê? A mulher que cala a boca, vai orar e chorar diante do Senhor. Gente, eu falo por mim, eu estou falando alto para eu escutar. Porque a minha vida só começou a mudar quando eu assumi essa postura. Falar com o marido, dizer para o marido de problema, de tal... Não, vai orar. Vai buscar em Deus, vai buscar sabedoria, vai estudar a Bíblia, vai ler livro, vai assistir pregação sobre casamento, vai assistir vídeos sobre casamento, vai mudar seus pensamentos, sabe? Vai ocupar o que fazer, vai fazer o que você tem que fazer. Porque tem mulher que quer, como eu falei, dormir, né, até meio-dia e quer que tudo dê certo. Né? Tem mulher que não cuida dos filhos, que não dá atenção para os filhos, que não trabalha e também não cuida dos filhos. Não faz nada e quer que tudo dê certo. Não, gente, a gente tem que assumir postura. Você quer um marido decente em casa? A gente viu já vários testemunhos aqui na igreja. Aquele último que teve, eu não lembro o nome do irmão, que foi lá do pessoal junto com o pessoal do Deus Proverá, acho que o irmão Gabriel, não foi? Que deu um testemunho aqui, falando da esposa dele, que ele estava na rua, largado, jogado, mas que a esposa pagou o preço e que hoje, né... Eles são uma bênção, que Deus está abençoando a vida deles. Rapaz, o marido, para falar assim de uma mulher, para o marido elogiar uma mulher realmente em público, assim, é porque realmente ele está, né? Ele sabe do que a mulher fez por ele. Então, que tipo de mulher que a gente quer ser? Aqui está falando, mulher submissa, mulher que sabe quem é o cabeça da casa, mulher que sabe quem é que dá a última palavra. Mulher que sabe colocar o joelho no chão e interceder pelo seu lar e pagar o preço pela salvação da sua família. É fácil? Não. Mas o que você tem na sua vida que é muito bom e foi fácil? Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho de bom foi muito difícil de conseguir. E aí nós vamos para os maridos. 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Pois é. A responsabilidade dos homens também não é pouca, não. Jesus morreu por nós numa cruz. Ele se sacrificou por nós. Então, maridos, a sua mulher merece o seu sacrifício, como Cristo se sacrificou pela igreja. Mas como não tem resposta simples, a gente vai para Provérbios 14:1, onde fala assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Gente, é um conjunto. Está vendo a importância de não se colocar em julgo desigual? Por quê? Porque se o meu marido entende que ele precisa se sacrificar por mim, igual Cristo se sacrificou pela igreja, eu vou ser submissa a ele muito mais fácil. Sabe, o peso que está sobre mim fica muito mais fácil de carregar. Agora, se eu não tenho um marido cristão, se eu pude fazer essa escolha, eu escolhi me colocar em julgo desigual. Eu já conhecia a Cristo e eu fiz isso por vontade. Olha o problema que eu estou conseguindo, que eu estou arranjando para a minha vida. Mas a Bíblia fala, lá em Provérbios também, Provérbios 1, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para eu ser sábia, eu preciso temer a Cristo. Eu preciso temer ao Senhor. E com esse temor, eu vou saber ser submissa. Deus vai me ensinar. E para os homens também, sendo um homem de Deus, os homens vão aprender como amar as suas mulheres e como se sacrificarem por elas. Então é um complemento, um ajuda o outro, e os dois caminham juntos. E o marido também, lá em 1 Pedro 3:7, a Bíblia nos ensina que, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então é um conjunto. Quando fala que o marido e a mulher se tornam uma só carne, é por quê? É porque eles vão trabalhar em conjunto. Eu falo isso muito lá em casa, nós somos uma equipe. Se um ajudar o outro, o peso de todos no final vai ficar menor. Agora, eu só posso fazer isso se eu estiver em sintonia, acima de tudo, com quem? Com o autor e consumador da minha vida. É assim que eu vou conseguir mudar a minha própria vida. Vou conseguir mudar o meu lar. Vou conseguir mudar o meu marido, influenciar os meus filhos. Porque quando eu mudo, o mundo acompanha. Eu não sei quem já passou por essa experiência, de você fazer uma mudança na sua vida, e você olhar à volta e você começar a ver, sem você falar nada, você começar a ver as pessoas à sua volta mudando, sendo transformadas. Então não é pelo muito falar, não é pelo muito repetir, não é a goteira lá, perturbando o dia inteiro o juízo do marido e dos filhos, não. É de joelho no chão, pedindo sabedoria a Deus, intercedendo, orando, clamando. E quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, vai ser uma palavra abençoada, vai ser uma palavra que vai tocar no ponto que deve ser tocado. Porque a gente não está simplesmente vomitando um monte de coisa, um monte de frustração, um monte de, perturbação. A gente vai estar sendo orientada pelo temor do Senhor. Então é isso que eu queria falar para nós a respeito de casamento. Solteiros, casados, não importa em que situação você esteja. O principal é o temor do Senhor. O principal é buscar, estudar, orar, compreender, se aquietar diante do Senhor e receber dele a orientação passo a passo. Os princípios estão todos na palavra do Senhor. A gente obedece se a gente quiser, mas os princípios estão aqui para nós termos uma vida reta na presença do Senhor e chegarmos logo na presença dele e não ficarmos fazendo zigue-zague nem dando voltinha.
Amém? Que Deus nos abençoe nesse dia.